Fala galera do AT5, que alegria! Mais um dia com vocês e hoje com o programa Família AT5, com essa família de grandes amigos, família Zalottini, que eu tenho um carinho muito grande, com essas duas feras, isso mesmo, vocês têm até canal do YouTube, eu fiquei sabendo, me fala qual que é o canal de vocês aí? Os Irmãos Zalottini. Irmãos Zalottini, pô, não pode ser concorrente meu não, tem que ajudar para divulgar as coisas do AT5, os conteúdos. Obrigado, né, por vocês aceitarem, né, eu liguei para a Dari, ela logo se pôs à disposição para a gente poder fazer uma partilha, né? O Pedro Davi tá na escolinha já faz uns 2 anos, não. Faz mais. Mais 2 anos que você dá? O Davi começou com 4 e o Pedro com 3. Aí eles saíram, né? Sim, teve aquela transição que nós vamos contar. Depois voltaram, então já faz aí. Hoje o Davi tá com 6, indo para 7. Então faz com 3 anos, né? Quase 3 anos. E saiu um pouquinho nesse meio. Que legal, né? Antes a gente vai completar agora em setembro 5 anos, a alegria de estar fazendo parte dessa história na nossa cidade que a gente ama muito, nessa nossa cidade paulínia. A alegria mesmo de estar podendo fazer parte da família da casa de vocês, esse programa que nasceu naturalmente, né? Que é o ambiente que nós vivemos lá, o ambiente que é proporcionado para vocês. E todo mundo falando, vem para a família T5, vem para a família T5. Hoje eu estou entrando dentro da casa, adentrando a casa dos meus parceiros, né? Que eu falo que mais do que clientes, eles são parceiros, são amigos e nós queremos contribuir na formação dos filhos deles, né? E o Anderson, ele jogou comigo. O primeiro campeonato interno que eu disputei, o Anderson era do meu time. Eu nem lembro, acho que a gente foi campeão, o que aconteceu. Não, foi 87, né? Nossa, 87, nós estamos novinhos, eu de cabelo branco, você de barba branca. Não tinha esse não, faz muito tempo. E faz muito tempo, cara, isso aconteceu muitos anos atrás e agora a gente está tendo a oportunidade, né? E a alegria de poder fazer parte da tua família, né, antes da Dani, tendo essas duas bênçãos, né? 2 garotos especiais que estão vivendo, que vocês vão contar, né? Mas ver o processo dentro da escola, de chegar, depois sair, né? Vocês, aquilo que a gente sempre fala, né? E nem cobra, nós direcionamos, né? Vocês ter paciência, né? Porque o futebol não é uma obrigação, né? O sonho não pode ser o sonho do pai. O sonho tem que ser principalmente das crianças, porque aquele processo que é de formação ali dentro da escola, né? Principalmente para os dois, né? Para o Pedro e para o Davi, que é um processo de iniciação. Eles estão indo, graças a Deus, muito bem em todo o processo de desenvolvimento, principalmente nessa volta, né? Eles entraram no primeiro processo de 3 a 6 anos, eles já estão no processo, mesmo não completando 7 anos, eles já estão na iniciação esportiva, né? Que tem um trabalho mais específico para a idade, e eles estão no desenvolvimento legal, mas que eu queria falar para vocês, muito obrigado, primeiro porque vocês receberam na tua casa, abrindo as portas da tua casa, isso para nós é uma satisfação enorme, porque realmente nós somos muito mais do que parceiro. Depois eu vou contar da Day. A Day, ela tá quase alugando um quartinho lá na T5, ela agora o futebol feminino volta, então nós vamos ela vai estar a semana inteira lá, né, com os meninos e também treinando, mas a gente fica feliz de poder fazer parte da tua história. O Anderson é um grande amigo, né? Eu vou falar antes, mas o apelido dele é Pulga. Eu tô falando com ele, ô Pulga, né? Purga. Todo mundo chamava ele desse nome, né, desse apelido no tempo de escola lá, de futebol, e é um grande amigo que eu fiz na vida, e hoje ele tem essa qualidade aí, que é corintiano, né? Opa. Ele sabe porque eu tô falando isso. O Anderson corintiano, fanático, mas só que dentro da casa o clássico pega aqui, porque tem uma palmeirense, tem São Paulino, o Pedrão tá se decidindo, né, Pedrão? Que time que vai torcer aí, mas é pro Corinthians ou não? Não é pro Corinthians, isso aí você tá difícil conquistar essa molecada aí. Eu achei que tava fácil. Tá decepcionando o pai. Mas, gente, muito obrigado por ter aberto a porta de vocês, né? Agradeço aí antes por essa oportunidade de partilhar um pouquinho, meu amigo. A gente que agradece a presença do Ataliba aí, que já conheço de longa data. É claro que você teve sua vida fora, perde um pouco o contato, mas depois a gente reativou e sempre que a gente tá lá no AT5 a gente bate papo lá, legal, gostoso. E agradeço aí a presença aí, Ataliba. Que legal. Tá aberto para você sempre. Isso é bom, né, gente? Tomar um café, entrar na vida das pessoas, poder compartilhar a história. Esse é o nosso papel. Minha amiga, essa é minha amiga fiel, minha defensora dentro do AT5. Eu falei com a Val também, são pessoas que entenderam o processo, né? Ela é extensão, né, Dai? Você tem algumas pessoas ali dentro que são extensão do nosso pensamento,
que tem entendimento e repetindo, né, gente? Não tem... a mídia social, ela traz uma perfeição que não existe numa relação, né? Isso a gente tem diferenças, divergências de pensamentos, mas o mais belo da nossa relação ali profissional também é que há uma consciência que é o melhor para o filho de vocês e a gente sempre conversando, trocando ideia para chegar no comum acordo que é para essas duas feras, esse São Paulino e esse que vai torcer talvez pro Corinthians, né, Pedrão? Acho que vai ser. Não vai de jeito não. E a Day é uma grande amiga. Obrigado, amiga, por ter aberto a porta. Eu que agradeço, é uma honra receber você. O Cristiano também, que a gente já conhece, né? Que legal. Cristiano Avelino, grande parceiro, produtor, tem me incentivado nesse projeto da família T5, né? E a gente está caminhando para projetos novos aí, ele faz parte dessa história. Me fala um pouquinho aí como que vocês conheceram a T5, como que foi. Eu sempre falo assim, quando eu vou num amigo, existe uma relação de amizade, né? Primeiro, que é natural que tem uma relação de amizade, sabe um pouco da história. O Anderson conhece a minha família inteira, né? Então, sabe do histórico familiar. A Day é muito amiga da minha irmã, né? Da Lueli, sabe do nossa relação com a igreja, que nós somos católicos, né? Nós somos participativos. Então, ela tem uma amizade já lá antiga com a minha irmã também. Então, vocês realmente são de casa, né? E às vezes a gente vai por essa realidade, né? Aí depois entra a competência e aquilo que nós oferecemos. Me conta como foi a história de vocês chegarem na T5, quem indicou, só foi por esse, às vezes, know-how de ter sido atleta, como que funcionou para vocês? Bom, a escolinha, o T5, né, ele nasceu antes dos meninos poderem jogar bola. Sim. E então, assim, quando chegou próximo à idade de colocar os meninos, tanto que o Pedro foi com 3 aninhos. 3 aninhos, o Davi com 4, né, assim, e a gente tinha ouvido falar muito da T5, eu conhecia você e tal, falei, pô, uma escola que eu acho que é uma escola que vai ser séria, por conta do que você foi, da sua carreira que você teve, né, como jogador, tal, né, Telemi, e outra, da base que você teve lá atrás, que, pô, eu lembro do seu João lá, aquela tranquilidade dele vendo os treinos, sua família, entendeu? Eu falei, não, eu quero levar os meninos lá, porque eu acredito que vai ser uma escolinha legal para eles. Sim. Levamos os meninos lá, pô, fui super bem recebido pelos professores, por vocês lá. Sim. Falei, pô, aí colocamos lá para fazer um teste um dia e tal. Gostei Na muito. época era o professor Flávio e o professor Rodrigo que tá lá. O professor Rodrigo dava aula Digão, né? Digão. Rodrigo. Cara, chegou lá, eles falaram, não, receberam os meninos muito bem, fizeram a aula. Eu lembro de acho que foi o Rodrigo que me falou assim, ó, pai, pode ficar tranquilo, fica ali, o portão fica aberto, eles são pequenos, se eles não quiserem, se eles sair, quiser voltar, é normal. Aí foi indo, cara, eu falei, eu cheguei em casa, bacana demais, adorei e tal. Aí começamos a levar, e foi indo e... Tá caminhando. Embalou. Foi, pô, teve que eles quiseram sair uma época, né? Sim. Mas o princípio foi isso aí, Taliba, a gente levou eles lá, a hora que deu a idade, eu falei, eles têm que fazer um esporte. Independente do que fosse, você entendeu? Mas como eu gosto muito de futebol, ela gosta de futebol, aí casou tudo. Falei, pô, futebol é que a gente sonha. Você falou, sonho do pai, né? É. Sonho do pai. Então, cara, foi. Puxa. Não tem problema. Então, houve uma buzina. Aí foi, cara, foi isso aí. Escolhemos o T5. E você, Day, que a gente não tinha tanta proximidade, eu tinha mais com o Anderson, você tinha com a minha irmã, essa relação, você escutou bastante ele, o que foi para tomar essa decisão? Assim, a escolha foi ele, né, Sim. de levar para lá. E no início, assim, o que a mãe quer é que eles se sintam à vontade, felizes, né? Assim, o meu coração de mãe é esse, né, ver eles felizes e se desenvolverem, né. O Davi até na parte de coordenação motora, a gente teve uma devolutiva da escolinha no final do ano que ele tinha um probleminha de coordenação. Sim. Pra escrever e tal, né? Na EMEI, né? Foi na EMEI. Sim. E de atenção. Um pouco de déficit de atenção. De déficit de atenção. E assim, o futebol ajudou muito ele. A concentração, tudo isso, a e parte cognitiva também, isso, né? Ajudou demais, ele desenvolveu bem, entendeu? Então, assim, tem essa realidade que o Anderson falou, né, do processo da escola, que é o mais importante, né, que ele falou nesse processo inicial, né, nem iniciação esportiva, né, um trabalho mais lúdico, para eles terem um contato com relação com bola, com o ambiente do futebol, né, e nós estamos lá, por exemplo, friso, né, nós estamos lá para ensinar futebol, né, mas a gente quer ensinar muito além daquilo que passa das 4 linhas. E nessa idade mesmo, realmente,
o portão fica aberto. Sim. Porque tem essa realidade, você vê, aqui eles não vão ficar quietos. Claro. Porque eles são novos, eles têm energia, quer gastar energia, não vai existir esse tipo de regra para eles. E lá também a gente tem essa realidade, né? Tem gente que, eu lembro o Pedro Jodá que ia lá para comer coxinha. Ele falou, eu quero para comer, pai, mãe, quero coxinha. Né? Eles estão vendo a primeira relação de confiança com o professor, né? Eu vejo que eles têm um carinho muito grande com o professor Digão, um grande abraço, professor Digão, que tem uma expertise nessa idade maravilhosa, né? Um grande profissional, né? Junto com todos aqueles profissionais que trabalham lá, professor Fernando, que é o coordenador, Chandelle, né? Professor Vinícius, professor João, que tem uma atenção especial com esses garotos. Você tocou num ponto principal, né? O portão fica aberto para eles terem autonomia na idade deles e fazer o que eles gostam. E quando nós vamos dentro desse trabalho, trazendo para eles algumas disciplinas. Hoje você saiu, é importante que você fique mais. Né? Então a gente tem uma pedagogia ali dentro, né, de paciência com eles. E na realidade esse processo inicial, a gente tem que ter uma conversa mais clara, né? A gente fala um papo reto mesmo, são com os pais para ver esse entendimento, né? Porque você pega a criança que entra lá, fica mexendo na borrachinha, né? A bola tá para um lado, ele não consegue diferenciar ainda, né? O espaço físico dele tá, né, limitado ainda por causa da idade, então tem uns que têm um desenvolvimento mais rápido, outros não, e a gente tem que ir passando para os pais essa realidade, e vocês entenderam muito bem, né? Mas então, sobre esse ponto aí, Taliba, eu aprendi lá. Eu aprendi lá como que era, porque na minha cabeça, assim, eu antes de levar eles lá, eu falava que eles vão chegar lá e vão jogar bola. Eu vou chegar lá. E eu, cara, várias vezes eu cheguei lá e às vezes eles não queriam entrar na hora, chegava lá e não quero entrar. Quantas vezes eu fui lá, saí daqui lá, cheguei lá, eles, não quero hoje, eu não quero. Nossa, eu voltava para trás tão decepcionado, tão triste. Por quê? O psicológico dele ficava abalado. Aí às vezes eu cobrava dele, sabe? Sim. Aí eu fui, ele conversando com os professores, vendo como que era o funcionamento e tal. Aí eles falaram, não pai, não é assim, você tem que ter paciência. Na verdade, o que você falou lá, às vezes o sonho do pai, o pai quer atropelar tudo, o pai quer passar a criança, quer que o moleque já chega jogando bola, fazendo gol, ou o zagueiro, o goleiro, mas já quer que chegue arrebentando. Sim. E a gente aprendeu que não é assim, cara. Lá a gente conseguiu aprender. Hoje eu mudei muito o jeito de lidar com eles por conta disso lá no futebol, Cobrar menos no futebol, assim, deixar que quem cobra dentro de campo. Quem cobra lá os professores, a gente fica do lado de fora e depois a gente conversa com eles em casa. Sim. Então é coisas que a gente aprendeu lá. E que a gente conversava muito em casa, que tem que ser uma forma lúdica e de diversão para eles, né? Para não frustrar. Principalmente o início, né? Principalmente o início. Aí você vai cobrando cada degrau, você cobra de uma maneira, né? Sim, uma coisa prazerosa para eles. Porque na realidade cada um tem sua responsabilidade, depende da idade. Sim. Dentro da idade deles tem responsabilidade, certo, Pedrão? Concorda, Davizão? Tem responsabilidade, tem que estudar, tem hora para jogar bola, não dá para dormir tarde para ir treinar depois no sábado, né? Agora vocês estão à noite, segunda e quarta é mais fácil. Eu tô ficando acordado meia-noite. Nossa senhora, aí. Mas agora nós estamos num período de pandemia e tá muito diferente, né? Essa Comer realidade. coisas saudáveis, né? Porque tá em casa, nossa. Difícil. Então todo esse processo, ele tem um caminho, né? É aquilo que eu falo, não tenho pretensão de educar os pais, né? Mas pelo caminho que eu vivi, da história que estou construindo nesse período, né? Também estudando bastante, lendo muito nesse período sobre essas transições, principalmente eu estou estudando muito sobre relacionamento pais e filhos, nessa paixão que existe do futebol, que muitas vezes ela fica desregulada, né? Desequilibrada, trazendo aquilo que você falou que é o mais difícil, que eu acredito, né? Trazendo frustração para o filho, porque o pai ele tem a frustração dele, né, da história dele, e às vezes ele não foi totalmente resolvido com essa questão do sonho dele, e muitas vezes ele chega lá na escola pesando o garoto para executar, né, e o pior ponto que existe, né, vocês dando esse gancho para nós partilhar, é a comparação do teu filho com o outro, né. Aqui a diferença é pouca, né? Então, às vezes, a gente, no automático, se vê comparando. Né? Mas até com outros alunos, né? Isso. A gente compara, né? Eu vejo a gente compara. E vocês ainda têm essa realidade dentro de casa, que aí vocês têm que ter mais habilidade. Seu temperamento. E vai ser igual o seu João, né?
Pegar eu, Taliba, Trator e Marquinhos, teve que, tudo junto, teve que ter uma habilidade, e aquilo que o Anderson falou, que eu acho que é importante, ter essa humildade também de aprender, né? Eu acho que nós estamos ali, aquilo que você falou, os profissionais são capacitados, ali o trabalho de campo é realmente, eu faço um filtro para ter aquela equipe que nós temos lá, que serve na escolinha de futebol, que passa pela coordenação do professor Fernando, né? A gente conversa muito, toda segunda-feira é reunião, para falar individualmente também sobre cada aluno, o que está acontecendo com essas feras aqui do AT5, que sabe que aqui é perna direita, aqui é perna esquerda, meu canhoto Davi, o cara que agora está toda a habilidade, está concentrando mais nos treinos, porque vocês trouxeram um processo, né, a gente trabalhando junto, a gente fala que é o tripé, que é a família, né, o aluno e o AT5, fica mais fácil de desenvolver. Você trouxe uma realidade que a escola formal dele, a regular, ele trouxe para ele, e nós como escola formal trazer esse trabalho que dentro do esporte poderia trazer algo positivo para ele, né? Então é todo esse caminho, né? E essa transição dele tá vivendo outros passos, né? Que vocês sentem que eles têm uma alegria de estar no AT5, né? Que eles são de pouca palavra, a gente vai conversar um pouquinho, né? Que são novos também. Como vocês veem esse processo? Porque agora não foi nem interrupto, né? Nada foi interrompido nesse período. Passou primeiro por um período que ficou ali um tempo com a gente, saiu para ter entendimento. Isso é louvável aos pais, né? E nós lá temos essa preocupação, né? Não, lógico que a gente quer cliente, lógico que a gente quer, faz parte do processo. Mas como esse cliente está dentro do processo do AT5? E vocês entenderam que tinha que ter uma pausa para eles continuarem tendo paixão por isso. Aí eles foram, eu acho que eles pediram para voltar. E como tem sido esse caminho de volta? Como que você vê hoje eles dentro desse desenvolvimento, desse trabalho que eles já entraram, apesar de novos, estão desenvolvendo muito rápido, já entraram na iniciação esportiva? Daliba, quando teve a pausa, eu creio que foi na última Copa do Mundo. Foi antes da Copa do Mundo de 2018, né? Isso. Foi a Copa 2018. Isso. Foi um pouco antes da Copa. E, eu fiquei meio triste, decepcionado, porque eu queria aquilo lá, né? Que a gente quer que o filho vai, mas a gente entrou num acordo, eles não quiseram, falaram, não, vamos forçar, vamos dar um tempo pros meninos, né? Até comentar vamos ver se eles querem natação, outro esporte, né? Mas não, importante manter a atividade. Não quiseram, eles queriam parar mesmo, não sei o que houve e tal, aí chegou a Copa do Mundo, cara. Aquilo despertou o futebol neles, na Copa do Mundo, né? Legal. O Davi, cara, assim, depois disso aí, cara, ele pega canal aí, YouTube, e o Pedro, você vê, eles sabem nome de jogador, coisa que eu não sei onde o jogador joga na Europa, que time que joga, eles sabem escudo, eles não sabem ler ainda, mas sabem escudo, sabem tudo. Sim. E despertou isso aí na Copa do Mundo. Aí eles pediram, quero voltar pro futebol. Tanto que a roupa deles guardou, deixou tudo guardadinho, falou, esses meninos vão voltar, né? A expectativa aqui. Volta pro futebol, né? Aí, nossa, depois da Copa do Mundo voltou de uma tal maneira, mas acendeu dentro deles o futebol com parecia algo mágico. Nossa, até, mas né? foi assim, cara. E eles pediram pra voltar e voltaram, cara. E tipo assim, é uma alegria eles, o AT5. É uma alegria. Que eles iam no começo, eles iam de sábado, não lembro, era quinta e sábado, né? Isso, era de... Não, era só... É de sábado? Qual que quinta é? e sábado. Quinta, era só sábado. Isso, era só sábado. Sábado, aí depois mudou, né? Aí a gente começou a ser 2 vezes por semana, né? Aí deixa eu só interromper. Era uma dificuldade pra acordar pra ir pra escola, mas chegava o dia do AT5 às 8, não tava nem acordado. Todo mundo desperta. Não precisava nem. Boa. O que é? Fala aí, dá a visão. Meu? O quê? Esqueci. Você gostava de ir pro AT5 ou não? Lembrei. Gostava ou não? Eu jogava de segunda e quarta. Você jogava de segunda e quarta agora, sim. né? Agora. E você gosta de ir pro AT5 ou não? Gosto. Muito ou pouco? Muito. É mesmo? E você, Pedrão, gosta também? Vocês disputaram a última copinha lá? Copa AT5 vocês disputaram em dezembro? Que time que vocês jogavam? Juventus. Os dois eram do Juventus, cara? Aquele uniforme bonito. Vocês falavam italiano ou não? Não, pensei que vocês falavam italiano também, cara. Que legal, né? Acabaram jogando no mesmo time lá. Jogaram, né? A realidade da copinha, ela é bem... Nessa idade nova, ela é bem interessante, né? Precisa do comprometimento dos pais. Existe uma realidade que a gente fala, né? Isso eu sou mais incisivo, né? Que eu acho que tem que ter um comprometimento. Quando a gente assume ali, isso transfere também para a realidade dos filhos, quando a gente se compromete e faz tudo aquilo que foi acordado, né? Porque nada é obrigatório, né? A gente tudo é como proposto, né? Então essa realidade dos meninos
voltarem, né, para a escola, né, e querendo falar isso para vocês, né, que estão nos assistindo, acompanhando tudo isso no nosso canal do YouTube lá, a T5 Motivando Sonhos, dá um like, se inscreva lá. É essa a realidade, né, de entregar um conteúdo verdadeiro para vocês, né? É isso que nós somos, né? E o que nós fazemos, né? A transparência é bem isso. Aqui a gente não combina nada antes, né? A gente tem essa realidade de um bate-papo, de uma família que nos acolhe maravilhosamente bem, né? Da visão é essa aqui mesmo que está vendo, Pedrão, alegria total, se movimenta dentro da T5 e passaram por todo o processo que a gente acredita. Qual que é o processo? De entendimento principalmente daqueles que são a cabeça do lar. Por isso que esse programa é Família T5. Quando os pais entendem, né, que é um processo, que é um caminho, que precisa ser traçado, né, direcionado, colocando aqui eu como gestor do projeto, os profissionais que passam pela vida dessas crianças, né, no caso do Pedrão e do Davi, 2 garotos maravilhosos que estão no nosso dia a dia, né, treinando muito, gostam de jogar futebol. Quem faz mais gol aí? Ah, Davi, eu tô nem perguntando. Eu. Vocês dois fazem gol, ué? Eu faço mais. Vocês dois artilheiros? Quantos que eu faço? Ah, você fez Eu faço gol mais já? defesa. Você faz mais defesa? Então você vai ser igual a Taliba, né? Uns 1000 gols já? Fez, né? Você bateu o Pelé então, né, cara? Então a gente tá nesse processo. Não, pai, 100 mil. 100 mil, nossa senhora. Então é artilheiro pra todo lado aí, então, né? E você, Pedro? De defesa? De Não. defesa. Gol mais ou menos. O Pedro às vezes fala de jogar no gol, né, Pedro? Vamos ver se crescer o tamanho do pai, dá pra pensar. Mas Senão... igual o Rogério Ceni. É São Paulino, né? Então tem toda essa realidade que a gente tem que ir acompanhando. E criança é isso, né, gente? Deixar ele ser criança. Aquele espaço é para deixar ele ser criança. E lógico que lá tem a bola, aquilo que eu amo de paixão, que transformou minha vida, tem transformado essa história também dessa família, num corintiano aí apaixonado, né, que tem tentado fazer os filhos virar corintiano, mas em casa ele já perdeu, porque já tem clássico Palmeiras, a Dai chega com a camisa do Palmeiras lá. Aqui é tipo Romeu e Julieta, né? Aquele filme, né? É isso mesmo, já tem essa realidade nesse processo que o futebol já está inserido na vida deles e eles tiveram paciência para que os filhos dele pudessem entrar nesse processo. E o que vocês pensam assim, dessa sequência? Assim, que, por exemplo, a T5 ele tem um projeto, a gente fala que é um caminho, né? E cada dia está mais novo hoje. Cada vez que eu estudo é precoce. Estava falando com o coordenador do Goiás, falando com o PC Guzmão, que é coordenador da base do Vasco. É muito precoce, né? Então a gente tem que ter um acompanhamento. A gente tem hoje dentro da T5 realidades palpáveis dentro dessa realidade. A gente tem garoto de 10 anos que já tem uma responsabilidade muito grande, 11, 12 anos já jogando em clubes, né? E vocês vendo tudo isso, o que vocês pensam sobre não que a gente vai projetar, é isso que tem que ser. Mas qual é os olhos de vocês sobre essa realidade do AT5 ter um caminho? Taliba, assim, na minha visão, né, que como você tem aqui o seu lema, né, que motivando sonhos, né? Isso mesmo. Que nem eu penso assim, no primeiro princípio assim, cara, que o sonho de uma criança, todo sonho, porque eu já vivi isso, Legal. é ser um jogador de futebol. Você entendeu? Isso aí é fato. No nosso país, acho né? que 90% das crianças aí, se você falar um dia, fala o que você quer ser quando crescer, jogador de futebol. Então, nada mais justo você criar esse sonho mesmo na molecada e incentivar. Sim. Vocês motivam esse sonho. Isso claro que nem todos vão chegar lá. Lógico. Entendeu? Nem todos vão chegar lá. E assim, o que a gente acredita no caminho lá do AT5, a gente vê os frutos já saindo, o AT5 tem indo para 5 anos, né? Isso. Por 5 anos você já vai ver moleque lá em Curitiba, de 10 anos, menino na Ponte Preta, meninos... Então, quer dizer, você vê ali que o processo do AT5 é uma coisa séria. Sim. E que vai sair molecada boa ali, vai sair muito profissional de bolinha, coisa que no passado era mais complicado, era mais difícil. Assim, não que era mais difícil, antigamente talvez não tinha esse leque de opções, né, de oportunidade. Você não tinha, né? exemplo assim, uma Taliba que tinha o conhecimento, a escolinha com a força que tem, entendeu? Os contatos. Sim. Então, de oportunizar, de oportunidades, né? Isso. E você, o conhecimento que você tem, e como segue lá, né? Iniciação, vai indo, depois vai pro campo, né? A molecada vem pro campo, dali você já vai mandando para clube, já vão fazendo teste. Cara, é o que a gente sonha para eles. Sim. Não sei se vai dar, se vão virar jogador. Sim. A gente sonha, mas... Eu vou.
Vai. Isso aí, cara. Mas assim, é o sonho de todo, é o sonho deles e o sonho acho que do pai é maior que deles por É enquanto, isso né? mesmo. E do pai, na realidade, é só cuidar desse sonho, né? Ter essa realidade de carinho com isso, né? Dessa realidade de não pesá-los em cima desse sonho e também direcioná-los, né? E também eu queria que você falasse, nós agora estamos com um grupo lá da nossa primeira escola. Você teve lá, colocou foto esses dias na sua rede social de uma escolinha nossa antiga, e agora nós estamos com um grupo lá que não dá nem para acompanhar. Não dá. E é só para pontuar, antes, para você falar dentro dessa realidade, assim, a importância, né, que eu queria que você dissesse assim para nós, a importância que foi para você ter vivido aquele período para se tornar o cidadão que você é hoje, pai de família, empresário, né, trabalhando aí na realidade do dia a dia que não é fácil, né? Essa importância de ter tido profissionais como Geral, Carlinhos, que passou por nossa história. Eu vendo aquele grupo lá, não dá nem para acompanhar, né? Grupo ex-aluno do Gol de Placa, eu fiz uma live com o Wagner, e o Wagner pontuando essa realidade, né? Tem um programa também que a gente vai entregar para vocês também, a importância da infância, né? No futebol, ter uma infância saudável dentro do futebol, dentro de uma escola de futebol. Eu tive com alguns amigos, com o Foguete, com o Flávio, com meu irmão Alessandro, né? Tudo, o professor Tiago, tudo junto ali, o Fernando, né? O Foguete, a gente, conversamos muita coisa e relembrando a nossa história. O que você podia também falar sobre isso, né? Porque para você, a sua história fez parte comigo durante muito tempo. E foi uma escola de futebol que nos formou, né? Exatamente. A gente pode ser diretamente claro, aquilo que nós somos na formação do nosso caráter passou na mão desses profissionais. O que você pode falar? Então, Taliba, começamos lá atrás, em 86, 87, era chuteira de ouro, né? Sim. Bolinha de borracha. Nossa, o areião do... Que chute, né? Que chute, amarrado na canela. Cara, história então, entrando boa. nesse grupo aí agora no WhatsApp lá, cara, é só resenha, você vê, né, cara? Acho que a grande maioria que a gente, lógico, cada um foi por um caminho, você não tem contato com um, contato com outro, mas quando para conversar lá, você vê o que uma escolinha de futebol proporciona, cara. Você vê lá a amizade que a gente tem de 30 e poucos anos atrás com o pessoal que jogou bola com a gente, o caráter das pessoas, que forma, né? Então, mesmo. Assim, cara, o esporte, a escolinha de futebol, pra mim, ali, pra mim foi fundamental. Sim. Ali, o que eu era muito tímido quando criança, eu lembro disso. Sim. Ali você acaba se soltando, você entendeu? É o que acontece ali, cara. Então, tipo assim, a escolinha de futebol, eu tenho certeza que o sonho que eu tinha de jogar bola, que também era ruim pra caramba, mas, né? Sim. Tentamos, mas era o sonho. Nada. Era o sonho. Mas assim, ali era ruim. Nada, seu pai sabia jogar, não, sabia. Ali acabou sendo uma porta pra gente se tornar uma pessoa boa. É a isso gente mesmo. ama ter uma família, saber os valores de família, valores de pessoas. Então, cara, assim, o futebol, a escolinha, pra mim foi magnífico, cara. Magnífico. E relembrar o pessoal agora aí nesse grupo aí. É maravilhoso, né? O Anderson falou coisa mais importante, né? Na formação do caráter, aquilo que nós nos tornamos, né? Pai de família, responsável, empresários, autônomos, cada um na sua profissão, né? Cada um dentro da sua realidade, cada um vivendo aquilo que é necessário viver dentro desse mundo, né? Que nós estamos vivendo um tempo tão difícil dentro dessa realidade. Então nós precisamos continuar acreditando que esse processo de formação, né? Esse processo com esses garotos aí, ó, com essas feras aqui, ó. Aqui é só alegria lá. Tem que ter colo para todo mundo, né? Que não para, né? Tendo essa realidade, essa criançada ter a alegria de poder jogar futebol. Falar um pouquinho com a Dai, né? Que ela também é atleta, ela joga vôlei, ela joga futebol na T5, ela joga com a minha filha. Então, Dai, como que é essa vida de atleta aí? Que agora a gente tá também, lógico que você fala pra mim que é pra manter a forma, a maneira que você gosta, né? Mas pra você aquele ambiente também é favorável? O que você diz do AT5? Então, sobre o ambiente lá, eu amo o ambiente família. A gente acabou fazendo muitas amizades ali, né? As mães dos alunos que a gente tá sempre junto ali, no intervalo conversando. Sim. Aí juntou a galerinha do vôlei que eu fui lá jogar. E aí teve o futebol feminino também, que eu espero que volte, que com certeza aí
botar no meio. Até o pessoal, a galera da Zumba ia fazer uma partida de futebol, me chamaram também. Só que É mais não deu atleta tempo. que o Anderson, você. Tá movimentando. Aí, agora uma bola aí sim, Aí, meu. Pedrão, mostra aí pro Talib. Aí, ó. essa bola é Aí, ó. fera, hein, cara. Aí, ó. Você peteca ela ou não? Tem outra. Hã? Tem outra bola? E vocês treinam tudo com ela? Seu pai treina com vocês, é? Treina, não Treina não? Não vejo nos vídeos de vocês lá? Pô, vocês têm até os coninhos lá pra vocês treinarem, meu. Você tem tudo, Tem né? tudo aí, ó. Mas que legal, né, Dai? O ambiente é muito bom, muito bom. E assim, né, projetando o AT5, eu lembro disso. Eu falei, gente, tem que ser um ambiente família, um ambiente que a mãe pode entrar lá à vontade, né? A mulher ser respeitada dentro desse ambiente do futebol, que era a minha maior preocupação que eu tenho, né? Então, ouvindo isso de vocês, a gente se alegra, né? A gente fica feliz. Galera, essa é a realidade nossa, né? O programa Família T5, ele nasceu para poder partilhar com vocês um pouco, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal lá, T5 Motivando Sonhos, dar seu like, apertar o sininho para receber notificações, porque lá tem vários conteúdos, a gente fala de família, fala de conteúdo do DNA T5 que nós temos lá, projetos, fizemos live com coordenadores de base, então tem uma realidade maravilhosa para você navegar no nosso canal e viver essa realidade que é ser Família T5. Gente, ó, eu queria agradecer vocês mesmo de coração por ter aberto a porta, poder falar um pouquinho com vocês, né? Ter essa abertura, né? Que é a minha maior preocupação, sério mesmo, é relacionar com as pessoas. Eu não quero você somente como cliente, eu quero realmente poder entrar um pouco na tua vida com nós, com a liberdade de cada um, não ser invasivo, fazer parte da história desses meninos fera aqui, que são apaixonados por futebol. Eu vi como eles chegaram, né? Isso que eu fico maravilhado no futebol, eu sou apaixonado, porque eu vejo como os meninos chegam e como eles estão hoje, né? Porque por iniciativa própria, eles querem estar lá, eles desejam estar lá, eles querem participar. Você mora do outro lado da cidade, né? Quem não é de Paulínia, ele mora no extremo da cidade, ele atravessa a cidade, apesar do trabalho dele estar mais perto, ele atravessa a cidade, tem dia que ele fecha o AT5 lá com o Paulinho, né? Então é uma família que eu tenho um carinho muito grande, né? Queria agradecer mesmo vocês por ter feito essa partilha comigo. Eu falo na entrevista, né? Porque a gente não combina nada, sim, é um bate-papo gostoso, né? Cada família com a sua realidade, cada família com a sua história, com a sua particularidade. Deixa uma palavra aí para aqueles que são AT5, antes de gratidão mesmo no meu coração, eu como gestor desse projeto, um cara que tem sonhado aquilo que você falou. Realmente o lema da minha vida é motivar as pessoas a sonhar. Eu não vendo os sonhos, né? Não está escrito aqui, vendendo sonhos. Vem aqui que eu sou a solução dos seus problemas. Aqui seu sonho vai ser alcançado. Não, nós damos estímulos, nós motivamos para que seus filhos possam, primeiro, ser cidadão do bem. E lógico, aquilo que nós temos de especialidade que é o futebol, ensiná-los a jogar futebol sim, mas só que de uma maneira maior, né? Uma maneira que nossos olhos possam ver além daquilo que é somente o campo. Então, Taliba, lembrando aí que você comentou de uma coisa agora, que você viu o processo deles, né? Sim. Eu lembro de um dia você me falou, isso marcou eu também, você chegou, porque lá atrás, né, quando a gente conversou um pouquinho agora, você falou da gente às vezes compara com outros, ou compara com outro menino da mesma idade, cada um tem um tal. Um dia você chegou e falou assim pra mim, você não pode, talvez você não vai lembrar, que você conversa com tanta gente, mas você falou assim pra mim, isso marcou. Você falou assim, você não vai comparar seu filho com outro menino da idade dele. Você vai comparar seu filho assim, como ele chegou e como ele está hoje. É isso mesmo. Cara, essa comparação é perfeita. Porque você fica comparando ele com outro menino da idade dele, lógico, tem os meninos que têm mais aptidão, sim, já tem mais... E aptidão hoje, né? Não quer dizer que é aptidão amanhã. Exatamente, claro. É isso que tem que tomar um cuidado. Aí você falou isso pra mim, você falou assim, você compara como ele chegou e como ele está. Cara, aí você fala, putz, cara, meu filho chegou aqui, ele não dava um passe de meio metro. Sim. Hoje ele já sabe dominar a bola, sabe jogar. Então você vai vendo, aí fui buscar isso numas filmagens, eu sempre tô lá filmando e tal. Sim. E fui buscar umas filmagens lá, cara, quando ele começou. Cara, eu falei, puta, espetacular, como evoluiu do dia que ele tava lá atrás e hoje. Então, tipo assim, isso foi você que me falou lá, falou, compara ele mesmo lá e como ele chegou. Puta, eu falei, isso aí foi espetacular, cara. Isso aí pra mim ficou gravado e eu vou levar pra vida toda esse negócio de a gente ficar comparando na idade dele, principalmente na idade deles, né? Sim, e na realidade você falou um processo que é geral, né? Você falou de uma realidade que é um contexto geral, para a vida. Sim. Pô, eu tenho, a realidade lá tem 3 filhos também, cada um desenvolve de alguma maneira naquilo que faz. E cada um dá uma resposta, que às vezes você quer que o outro dê a resposta. Mas, por exemplo, como que ela estava
ou ele estava, como que ele chegou no AT5? Ele não falava com ninguém, ele era tímido, agora já conversa. Você acha que o Pedrão ia conversar comigo do jeito que ele conversa hoje? Né? Criou um laço, criou uma intimidade, mais tímido, mais fechado, né? Então tem toda essa realidade que quando a gente fala isso, né? Para aquilo que você falou, isso aí vem se estudando, profissionais que viveram essa realidade, peraí, e isso é pra vida. Sim. Como que eu vou comparar minha plateia com outra plateia? Às vezes o cara tá 15 anos no mesmo mercado que eu tô, né? Como que eu vou querer ser ele se eu tô 5 anos? Né? Então, assim, eu também trouxe isso pra minha realidade de vida, mais realidade de vida do que do futebol eu aprendi. Eu falei, peraí, hoje como proprietário do AT5, eu tenho que passar pelos mesmos processos que eu passei como atleta. Sub-11, sub-13, sub-15, que antigamente era diferente, né? Dentro de leite, infantil. E o processo de empreendedor e gestor é a mesma coisa. Eu tenho que aprender. Eu tenho que sair do lugar cada dia. Opa, estou avançando, onde eu quero chegar. O AT5 tem um projeto de 12 anos, a gente sabe onde quer chegar. Tá tudo lá na gaveta e cada dia, cada ano, cada período a gente vai soltando algo diferente. Você vê, no período que nós estamos vivendo, né, dessa pandemia, nasce uma realidade tão profunda que nem que todos os projetos que eu tivesse, Deus vai me dar uma oportunidade como essa, poder partilhar minha vida com vocês e vocês partilhar comigo. Eu entrar dentro da casa das pessoas, tudo aquilo que eu sou, como pessoa, Deus está dando a chance de realizar. Que eu acho que isso é a melhor parte. O que o Ataliba o Carlos como pessoa, ele consegue hoje entrar na casa da família, porque a minha escola dá aula para o filho de vocês. Poderia ser somente uma aula e eu tratar vocês como cliente. Ser competente, né, eficiente naquilo que eu faço. Opa, entrega lá para a família do Antes, das famílias Alotini. Ó, isso aqui que nós temos, pô, legal, competente, ser frio. Mas só que lá nós pensamos muito além e você tocou num assunto, né, você tocou num ponto muito importante que é o da comparação. Eu não vou comparar minha plateia com a do outro. E com o filho é a mesma coisa. Porque hoje ele tem menos aptidão. Você conhece meu irmão Marcos, ele entrou na escolinha no primeiro ano e ele não jogou futebol. Ele não queria. Depois ele entrou, mas só que ele teve uma desenvoltura no período que ele jogou futebol maravilhoso. Você acompanhou ele tecnicamente, ele sabia jogar, né? Ele desenvolveu. Quando foi ser profissional que parou de jogar. Então, eu não precisa. E quando você tem esse entendimento, que opa, eu não vou comparar, peraí, eu vou comparar, eu já filmava eles, vamos ver como que eles estão. Como eles correm, hoje já corre melhor, né? A coordenação motora deles melhorou, o entendimento, a atenção, a concentração melhorou por causa do esporte. Então, todo esse processo, eu fico feliz, né? Deus, ele é muito bom e isso que a gente tem feito, né? A gente não tem pretensão de educar pais, né? Não tem, porque eu tenho 41 anos, né? Então tem pais que são mais velhos do que eu, né? Mas só que eu vivi um pouquinho desse processo, tenho ido atrás e nunca vou saber tudo, por isso que a gente compartilha. E essa frase, né? Que até a própria, na outra família que eu fui, a Francine Moura, ela falou, né? Lá no AT5, ela chorando, né, para despedir da partilha, até que eu segurei, fiquei emocionado também. Ela falou assim: eles educam o pai e acolhem nossos filhos. Falei, nossa, que frase linda. Frase maravilhosa, no tempo que isso foi uma construção. E ouvindo isso de você também, a gente vê que o caminho é esse, né? Tem muita coisa para a gente melhorar, só que a gente está trilhando algo no coração de vocês. Que isso aí vai ficar como ficou para nós, né? O gol de placa, a chuteira de ouro, ficou para sempre tá na nossa alma, faz parte da nossa vida. Né? Você vê o nosso grupo lá, é história, e isso se tornou vida, né? Então a gente fica muito feliz. E você, Dai, qual a contribuição, né? Gratidão também, que você poderia deixar para nós, né? Dessa partilha maravilhosa que foi falar com vocês, com essa família maravilhosa aqui. Eu falo assim, que a gente foi conhecer. E eu falo que a gente ficou porque a gente se identificou com a metodologia. Sim. Eu falo que educação de valores vem de casa. É isso mesmo. É a responsabilidade dos pais. Isso mesmo. Né? E assim, se identificar com a mesma coisa que a gente vê lá, né? Sim. Um ambiente familiar, um ambiente que é prazeroso para eles. Porque eu, como mãe, a minha maior felicidade é ver a evolução deles. Lógico. Como o Anderson falou, que nem eu acho que esse sonho de se tornar jogador é mais um sonho do pai, né? Sim. Eu, como mãe, o que eu gosto de ver é a evolução. Sim. E a alegria deles, o prazer deles de irem, assim,
no automático, né? Sem ter que obrigar, sem ter que impor, Sim. no natural. A amizade que eles formaram. A amizade, quantos amiguinhos, Que né? legal. Nossa, aí Eu vejo lá é aqui, isso. quando você tá lá jogando vôlei, lá aqui na Italiba, porque a gente É. fecha lá de vez em quando, a gente Verdade. fecha. É, lá. fecha. A gente tá jogando Pô, vôlei, eles estão eles batendo tão bola na batendo quadrinha, bola. né? Então, Ao lado. Mandar um beijo pra galerinha do vôlei também, né? Que formou ali também A família uma também. família. Antes de tudo paralisar, a gente comemorou um aniversário lá de uma das meninas, né? É. Não vou falar nomes porque são muitos, vai que eu esqueço, né? Mas um beijo, meninos do vôlei. Ai, que legal, cara. Gente, que alegria, né? Meu coração, ele fica em festa quando eu faço essas gravações, porque você vai conhecendo um pouquinho mais de cada um, o processo de estar dentro e inserido dentro do projeto AT5, que é o sonho que Deus plantou no meu coração, sabendo que, né, nós precisamos melhorar, precisamos avançar, mas só que quando a gente tem todas essas ferramentas que nós estamos colhendo, né, é maravilhoso, a gente sabe um caminho que podemos trilhar. E vocês dois, qual o canal? Agora vocês têm que me lembrar, vocês dois, vocês dão um tchau lá pra galera, legal. Qual que é o canal de vocês do YouTube mesmo? Qual que é o nome do canal de vocês? Irmãos o quê? Irmãos. Como que vocês Zalotinho, começam? Irmãos Zalotinho. E como que vocês se apresentam lá, não? Como que vocês falam? Eu falo assim, eu falo Fala, aqui, eu falo assim, ó, fala galera do AT5, e vocês, como que vocês falam? Oi, gente. Irmãos Zalotinho na área. Eu sou o Davi. E aí eu sou o Pedro, irmãos Alotino, Irmãos que legal. Alotino. Esses meninos, você vê o processo de evolução deles, é maravilhoso, né? Eu queria agradecer mais uma vez vocês por Famílias Alotino, que abriu a porta para nós, né? E você que está em casa aí, se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, porque é isso, é uma verdade, é a nossa verdade, aquilo que nós vivemos dentro do projeto AT5, né? É da família AT5 que hoje, né? Se Deus quiser, logo estamos completando 5 anos nesse ano 2020. Queremos ser melhor, né? E queremos fazer parte da tua vida também, entregando conteúdos verdadeiros e reais, como que foi esse bate-papo. Galera, gravamos com vocês mais um programa Família T5. Um grande abraço, dá um tchau aí pra ele, gente. Tchau, Vai. galerinha! Valeu! Isso aí, Deixa o like, gente. Se inscreve no canal! É isso aí, Ó a bola! é isso aí, muito bom. Gente, top demais. Vocês são feras,